Olá, meus amores! Estamos começando o podcast Salve-se Quem Puder. E hoje, sim, vamos fazer uma apresentação diferente. Hoje vai ser um podcast extremamente diferente. Total, né? Estamos recebendo pessoas assim, extremamente influentes dentro da nossa região. Hoje, candidatos a político. E eu vou apresentar já para você. Eu, como você já conhece, sou Roberto Santana. E eu, Kaique Pereira. Meus amores, hoje vamos estar aqui, estamos aqui com eles, né? Solange Freitas, jornalista, foi repórter durante bom tempo, professora. Nas últimas eleições, a Prefeitura Municipal em São Vicente foi candidata. Estamos com ele também, né? O Gil do Conselho. O mais engraçado, Gil, é que muita gente vai falar de você e fala assim, Gil do Vigor. Gente, isso é verdade, já ouvi muita gente falando, é real. Mas apresentando aqui para o nosso pessoal, né? Gil do Conselho é uma pessoa extremamente respeitada, uma pessoa que fez um trabalho lindo dentro do Conselho, foi aquela pessoa assim, impulsiva, que não teve medo, entrou nas comunidades, entrou nas favelas, salvou muita vida, na verdade, ajudou muita família. Então assim, gente, hoje, por que eu estou trazendo eles? Hoje, como eu falei, é um trabalho extremamente diferente. Nós sabemos que o nosso público não está muito segmentado nessa questão política, porém, eu acredito que nós devemos mostrar sim nosso posicionamento para mudar o nosso país, né? E nós estamos assim umas eleições muito complicadas. É presidente, deputado, a gente está vendo a bagunça nacional, só, né? E estadual que tá gente. É deputado saindo porque desrespeitou gente na Ucrânia. É uma bagunça, né? Mas vamos começar aqui pela Solange. Antes de mais nada, eu estive no lançamento do seu livro, Um Inimigo Chamado Poder, né? Me fala uma coisa, qual foi a motivação para que você escrevesse ele? Olha, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar com vocês e mesmo o público de vocês não estar engajados na política, a política está engajada na nossa vida em todos os sentidos, né? No nosso dia a dia, no trabalho, no futuro nosso, então a gente precisa estar engajado sim. Antigamente, como jornalista, né, 30 anos como jornalista, eu sempre queria ficar longe da política, mas por causa da minha profissão também. Se eu fosse engajada com algum partido, algum político, me atrapalharia. Mas hoje eu vejo que as pessoas precisam ter um posicionamento, porque se não tiver, vai ganhar essa guerra quem faz errado, quem faz da forma errada. Então, quando a gente acredita que as pessoas estão fazendo da forma certa, a gente tem que ajudar, tem que engajar e tem que estar junto, lutando. Porque uma vez ganhada a eleição, a gente estando lá, a gente vai precisar de ajuda. E a ajuda vem de todos os segmentos para lutar, porque não é fácil. Não é fácil. Mas assim, naquele momento de tietagem, assim, né? Confesso que eu assisti muito Jornal Tribuna pra te ver. Eu adorava você como repórter, eu adorava você como aquela repórter que colocava o dedo na cara e cobrava de verdade, sem medo, né? Como foi esse tempo de trabalho dentro do jornalismo, fazendo tudo isso? Então, quando foram 30 anos trabalhando em emissoras de televisão, nos últimos 15 na TV Tribuna. E quando eu entrei na TV Tribuna, eu já tinha 35 anos e tinham outros 10 jornalistas, repórteres famosos, digamos assim, né? Estavam lá faz tempo. Aí chega eu. E como é que a gente se destaca, né? Eu não fiz nada para me destacar, mas eu fui me destacando em algo que os jornalistas na época não faziam. Era ir atrás das denúncias, né? Era enfrentar os políticos. Não tinha esse perfil ainda da TV Tribuna. E a Globo também ainda estava começando nesse sentido de enfrentar. E eu enfrentava. E acabei me destacando. E fiz isso porque eu ficava indignada com a situação. E eu não queria aceitar qualquer coisa. Então, se eu estava lá trabalhando, por que não fazer com que o meu trabalho ajudasse as pessoas? Então, eu ia muito nas comunidades. Eu dava meu telefone para todo mundo. Olha, precisar de alguma coisa, se tiver algum problema. Então, eu era jornalista 24 horas. E é da onde a gente consegue as melhores reportagens? É lá da comunidade. O pessoal que está lá sofrendo com o problema. Que realmente precisa. A gente tem que ter esse outro olhar. E eu tinha esse outro olhar. Eu conversava com as pessoas na rua e, às vezes, eu mudava a minha pauta, o assunto da minha reportagem na rua. Eu saía da redação com um destino, com alguma coisa pronta. Solange, vai lá fazer essa reportagem.
Eu chegava na rua, chegava uma pessoa e falava assim, Solange, a minha rua tá assim com um problemão, tá sem asfalto, tá com buraco. E aí eu ligava na redação, quando eu achava que aquela reportagem era mais importante, falava assim, deixa eu fazer essa matéria, tá precisando, é importante e tal. A maioria das vezes eu conseguia a mudança. Ou então marcava já para outro dia. E são essas reportagens que valem a pena, porque você está ajudando as pessoas. Imagina essa. Mas aí, Solange, um buraco de rua, aquele buraco de rua está infernizando várias famílias. Estão sofrendo, que não conseguem sair de casa, passa ali todo dia. Quando chove, se alaga a rua, pode cair no buraco. Então, vale muito a pena fazer às vezes isso. as pessoas entendem que um buraco de rua pode começar a se tornar uma cratera. Sim. Fica pior. Né? E pode Muito ter uma pior. tragédia ali, gente, porque Acidentes. muitas ruas alagam. E aí, essas pessoas que não estão acostumadas a passar por ali, pode cair uma moto, pode cair, e já tiveram acidentes assim. Idosos também. Então a gente precisa fazer o quê? Prevenir. Aqui no poder público, prevenção parece que não existe. A gente tem que fazer prevenção na área da saúde, da segurança, da educação, de todos os sentidos. Na infraestrutura também. O poder público peca mais aí, porque prevenção zero, né? E me fala uma coisa, como foi essa questão? A gente percebe que muitos jornalistas, muitos repórteres já saíram das televisões para seguir a carreira política, né? Mas normalmente começam assim, vou me tornar vereador na cidade, vou começar a galgar. Você saiu do jornalismo diretamente para a política e de repente a gente vê Solange Freitas candidata a prefeita. Causei, não causei? Demais. Aí falar assim, essa doida vem aqui querendo ser prefeita. E por que eu fiz isso? Nesses 30 anos como jornalista, eu andei em todas as 9 cidades da Baixada e no Vale do Ribeira. E eu andava todo dia. Se a gente fizer conta, quantas reportagens eu fiz por dia, pelo menos 2. Imagina nesse tempo todo. Só nos últimos 15 anos na TV Tribuna, se a gente fizer conta, quantas reportagens eu fiz, quantas pessoas eu entrevistei e quantas comunidades eu entrei, quantas favelas, quantos problemas eu vi de perto. E quando a gente faz uma reportagem, você vai atrás das informações. Você vai atrás do problema, você ouve as pessoas que estão sofrendo aquele problema. Você vai atrás da solução, ouve as pessoas que têm a solução. Você vai atrás das autoridades que não estão fazendo o papel delas. Então, o trabalho que a gente faz nas ruas faz com que a gente tenha um conhecimento profundo dos problemas das comunidades. Pequenos detalhes. E é ali, muito todos. legal. Eu nunca quis ficar no estúdio, nunca quis ser apresentadora. Eu queria a rua. Queria onde estavam as pessoas. Eu queria ajudar a resolver os problemas. Então, é meio que o papel de vereadora já que eu fazia. E aí eu viria para São Vicente para ser vereadora. Você acha que eu consegui fazer alguma coisa numa cidade onde o prefeito manda nos vereadores? Onde o prefeito compra vereador? Não ia conseguir fazer nada. Essa é a parte mais triste, Não, né? e São Vicente era a cidade da Baixada Santista e ainda é que mais está precisando de ajuda. Falei, vou para esse desafio. E eu vim para esse desafio, coloquei minha cara, sofri violência física, psicológica e não desisti. Quase ganhei a eleição. E só não ganhei a eleição por causa do jogo sujo no segundo turno também. Teve jogo sujo no primeiro e no segundo também. Mas não era para ser, não vou ficar me lamentando, continuei nessa loucura que é a política, porque vale a pena lutar pelas pessoas. Solange, antes da gente entrar um pouquinho no Gil, responde uma coisa. Você, sendo eleita, você vai querer ser a deputada das ruas ou a deputada do gabinete? A deputada das ruas, o gabinete a gente vai ficar quando precisar para algumas reuniões e porque a gente tem as sessões também. Mas eu vou ser a deputada das ruas. E por isso que eu escolhi vir candidata a deputada estadual. Que eu quero ficar mais perto da base. Qual que é a nossa base? É a Baixada Santista, é o Vale do Ribeira. Eu quero continuar dando voz para as pessoas, estar ao lado, porque só quando a gente ouve as pessoas que estão sofrendo com aquele problema, é que a gente consegue fazer alguma coisa. Não adianta você estar lá no gabinete, vamos estudar, vamos ver o que precisa. Não, tem que estar falando com as pessoas. Com as pessoas que sofrem o problema, com as pessoas que resolvem o problema e como você pode fazer com que isso melhore. Por exemplo, que eu falo da minha bandeira por causa do câncer de mama que eu tive. Que eu tenho plano de saúde, consegui fazer o tratamento, descobri estágio inicial e cheguei na cura. Essa vai ser uma das minhas principais bandeiras. E é uma coisa legal que aconteceu agora, né? Que teve uma aprovação. Sim. A unanimidade referente aos planos de saúde, né? Muito bom, acabou com o rol taxativo, isso é muito importante, Bom. vai ajudar muito. Mas como eu posso melhorar a vida das pessoas que dependem do SUS?
que mal conseguem marcar o médico. Então eu já tenho conversado, hoje mesmo a gente estava conversando, eu tenho um especialista nessa área, que eu pedi para um amigo meu que é amigo dele, e falar assim, poxa, eu quero conversar com ele, para ver de que forma eu consigo colocar de verdade isso na prática. Eu não quero fazer de ponta, quero trabalhar para que as coisas aconteçam. Levantar as mangas e fazer dessa. É isso aí. Eu não respondi com a primeira pergunta, depois eu respondo. Tá bom. Vamos lá. Gil, a gente já falou assim da sua trajetória, a gente já iniciou assim um pouquinho da sua trajetória, mas eu conheço você, mas os meus seguidores, as pessoas que acompanham nosso podcast não conhecem. Fale quem é o Gil do Conselho. Primeiramente, boa tarde. É sempre um prazer poder participar do podcast, onde nós possamos se apresentar e as pessoas conhecerem melhor a nossa história, saber por que somos sedientados no mercado federal hoje. Porque um cara que saiu lá da quebrada, lá da área continental, vira conselheiro tutelar. Isso é bem breve, assim. Mas assim, o Gil do Conselho é aquele cara que estava na iniciativa privada, focado em iniciativa privada. Eu comandava toda a mão de obra do Drogaria Iporanga na época, né? Só que em 2006 eu tenho um afilhado que precisou colocar 2 tubinhos no ouvido e era uma cirurgia muito delicada. Então eu corri atrás muito, mas infelizmente a nossa saúde desde 2006, ou desde 2006, já vinha assim, acontecendo ali. E aí eu saí da minha zona de conforto, entre aspas, ao invés de só ficar reclamando para tentar fazer alguma coisa. E ali eu me candidato ao Conselho Tutelar com a missão de salvar uma vida que era do meu afilhado, que nas minhas tradições de família nordestina, uma afilhada como se fosse um filho, E ali eu entrei no conselho e fui eleito, entrei no conselho. O primeiro caso não foi do Guilherme, foi de uma criança de 2 anos, vítima de violência sexual. E aí eu pude realmente entender qual seria o meu papel dali diante. Ali foi um divisor de águas na minha vida. Não foi o primeiro caso do Guilherme, mas foi dessa criança de 2 aninhos. A gente assistir pela TV uma coisa, ouvir ela, mas você ver, presenciar e tentar encaminhar aquela criança e realmente cuidar da família, uma família totalmente desestruturada, como acontece uma violência dessa. E aí eu não sabia se continuava ou se realmente ou se recuava, né? E ali eu não recuei, eu segui com um frio na barriga, cheio de medos de repente não fazer bem aquela função que está escolhendo. Mas enfim, pude acompanhar essa criança, hoje é mais criança, hoje é uma pessoa adulta, está super bem. E o segundo caso foi do Guilherme, e ali estava realizado com a missão que eu vim fazer para o conselho. Mas eu não parei por ali, eu sabia que eu poderia mudar a vida de muitas e muitas crianças, adolescentes e principalmente de família. E assim eu fiz durante 10 anos da minha vida. Me especializei na área da infância e juventude, inclusive palestro hoje em algumas faculdades, com a turma de pedagogias, sou professor de cursinho preparatório, onde se tem concurso, onde se envolve o Estatuto da Criança e Adolescente, sou chamado e a gente ministra cursos, e também faço curso preparatório para quem quer ser conselheiro tutelar. Então olha só, o que o Guilherme fez na minha vida, fez eu mudar completamente tudo. E aí eu entendi que a minha missão nesse plano espiritual é cuidar de criança e adolescente. Se eu cuido de uma criança e de um adolescente, eu estou cuidando da família. E assim deu essa nossa parceria aí. Aí surge o Gil do Conselho, Gil do Conselho 2016, depois de 10 anos. Chega 2006 sai do Conselho Tutelar, veio disputar uma eleição para vereador, não ganho por 5 votos. 5 votos. 5 votos. Fui sexto da cidade mais votada, com 2.836 votos. Mas eu assumo depois, 1 ano e 2 meses, onde eu só faço leis, e leis muito importantes, depois podemos até discutir sobre isso, para a infância e juventude na cidade. Ou seja, quando eu protejo uma criança, protejo um adolescente, eu estou protegendo a família. Estou garantindo que possa surgir um cidadão de bem, com os direitos garantidos. E ali, em 2016, eu não entro, passo em 2019 a ser vereador durante 1 ou 2 meses, e depois a Solange me convida esse novo desafio, que na época foi ser vice-prefeito dela. Jamais eu imaginava ser o vice-prefeito. Estava organizado para ser vereador, ou seja, disputar uma eleição, chegar e poder fazer a diferença na minha bandeira, que eu falo na minha causa. Sempre falo que eu tenho uma causa. Hoje nós temos uma causa. Nós temos as mãos e seguimos juntos. E deixando bem claro, quando eu disputo essa eleição para se prefeito, aí eu pude realmente ver o ser humano, como que é a ganância pelo poder. O que é uma cidade que tem um orçamento de 1,2 bilhão, o que não vale pelo poder? Tentaram contra nossas vidas, tentaram, sabe? Eu posso pedir para que você repita isso? Sim. Qual o valor que nós 1,2 temos? bilhão, 1,2 bilhão anual de orçamento. E a gente pergunta, onde está esse dinheiro? Mas assim,
Cada discussão eu gosto. Chuva tá aí para responder as enchentes, né? Sim, quando as pessoas acabam assistindo, acaba sabendo qual que é realmente o papel de um executivo, ou seja, de um prefeito, de um vereador, que também tem emendas impositivas, onde 50% fica para a saúde por lei e 50% para a infraestrutura. Quando eu estava na Câmara em 2019, era 400 mil por ano. Poderia ser até um pouco mais, tem uma porcentagem que eu vou poder te falar agora precisamente, por causa do orçamento da cidade. E o prefeito é obrigado a dar para cada vereador. Então você que elegeu o seu vereador, você pode cobrar dele para onde ele está mandando as emendas impositivas dele. 50% tem que ficar na saúde, seja em reforma, seja no que for, compramento de insumos, enfim. Mas 50% das emendas impositivas é para a saúde e 50% para a infraestrutura. Essa infra pode fazer o quê? Pode reformar no colégio, pode reformar numa pracinha, pode fazer N coisa. O vereador, todos têm isso? Todos têm. Independente se for base ou se for oposição. Independente se for base ou se for oposição. E ali, eu chego, com a Solange, disputa essa eleição, eu falo que fiz mais uma faculdade, aprendi sou muito grato a Solange. Eu falo que a Solange é a minha candidata estadual. É exclusiva essa lugar. Eu não apoio outro candidato estadual. A minha candidata estadual chama-se Solange Freitas. Cada oportunidade que me deu, que acreditou na gente, vocês imaginam. Filho de uma faxineira, que não sabe nem escrever, mas que eu falo que é a mulher mais sábia que eu nessa vida, foi minha mãe. Segundo, negro da periferia, é muito difícil furar esse sistema. Eles não deixam, eles te marginalizam. É negro, é ele que é o culpado. Aí não me vitimizo não, nunca me vitimizei. Eu sempre fui pra reta, fui pra briga. Eu sempre falo, com a gente o papo é reto, não tem conversa fora. Sempre fui pra cima. E sempre fomos brigadores, lutadores pelas nossas causas. Então não vai ser quem está no sistema aqui, numa outra classe social, que vai tirar o nosso sonho. As comunidades precisam ter voz. As comunidades precisam de representantes realmente que já sentiram na pele. Quando eu faço essa parceria com a Solange, é que eu lutava pela comunidade e a Solange dá voz para a comunidade. Olha só que junção perfeita. Não adianta lutar sozinho. Precisa de alguém que possa. Foi o casamento ideal, né? Foi sim. Eu não volto atrás em nada, eu me arrependo de nada. Eu tenho 11 na cidade desde 2007. E eu lembro que, algum tempo atrás, eu estava fazendo projeto infantil, no qual eu fui atrás dos vereadores, não foi de um, fui de todos. Né? Porque eu acho que todos têm essa obrigação, né? Para contribuírem junto com o projeto, para que a gente realizasse. E eu vi de um vereador, como citar nomes agora, seguinte, infelizmente eu não posso te ajudar, né? Eu não tive seu apoio. Aí a questão é, o vereador está ali para ajudar quem votou nele ou numa comunidade em geral, né? Essa é a vergonha que a gente passa hoje dentro da nossa cidade. Por falar em vergonhas e em discussões, eu estava acompanhando A live, né? Não, eu estava acompanhando na Band, então, né, o debate, né? E A cara assim, do eu Gil, achei gente. o máximo o Gil observando as confusões acontecendo e a Solange não perdendo a reportagem. Não perdendo a oportunidade o tempo dela. inteiro, Mas ela eu com me o segurei. celular. Eu me segurei no começo porque assim, começou mó brigaiada. Aí eu falei, vou me segurar. Mas a jornalista não jornalista sai aqui, da ó, tá no frente. sangue, né? Aí eu falei, não, não dá. E catei o celular e eu comecei a gravar. E aí a gente aparece assim, né? O Gil quietinho olhando, né? E eu lá gravando. Outro que virou meme foi o Márcio. O Márcio também. O Márcio virou Virou meme, meme. né? Ele também Ele ficou teve uma hora que ele estava assim olhando, parado, né? aí as pessoas colocaram assim, quero começar a semana com essa tranquilidade do Márcio. Todo mundo discutindo. Eles Não, ficaram ele- assim, ó. E ele estava no grupo do que brigou, porque a briga foi entre o pessoal do Bolsonaro e o pessoal do Lula. Porque na hora que o Lula estava falando, o pessoal do Bolsonaro começou a falar, a gritar, a falar, a xingar. Foi, parece que, É. o Bolsonaro falou alguma coisa, né, a respeito do meio ambiente e o Lula Não, retribuiu então, a mas a resposta. briga mesmo. E o ex-ministro gritou, mentiroso! Isso, mas a briga foi porque o pessoal do Bolsonaro começou a gritar na hora que o Lula estava falando. Então ele falava, quando o pessoal começa a gritar, as pessoas que estavam lá Ficaram revoltadas. não conseguiam ouvir. Aí então a gente não conseguia ouvir. Aí o pessoal do PT não conseguia mais ouvir o que o Lula estava falando. Aí o pessoal do PT falou assim, o pessoal do Lula, do Bolsonaro, poxa, quer gritar, mas grita depois que ele parar de falar. Só que aí teve mais um grito. Aí o pessoal do PT se levantou
e se aproximou do pessoal do Bolsonaro. Aí ferrou. Aí já era. Aí E o União começou Brasil o bem caos. na frente. Eu tava ali na União Brasil, quietinha. Bem tranquilinha. Né, bem Mas tranquilinha. o que chamou a atenção é assim, são pessoas, né, que estão discutindo que falam que é de outra camada social. Sim, né? total. Politizado. A Eu pergunta vi que eu umas queria gente- fazer para É. ambos é o que vocês acham dessa polarização política? Eu acho que é um baita ensaio. Um baita ensaio, a polarização, logicamente, você acaba tirando outros da jogada que tem capacidade, tem chance. Porque assim, é mais fácil quando você polariza para ficar só dois. Muito mais fácil. Como ali eu vi nessa briga, nessa discussão que não teve fim. A gente briga na quebrada como se era mão, na se era mão. porrada. Era mão. E aí o pessoal falou assim, eu olhar é simples, quem me conhece sabe, sou muito tranquilo mesmo. Ainda bem que o meu foi feito com massa, foi feito comigo. Eu olho e falo assim, não vai chegar perto da gente. Mas vocês tinham que ver, eles ensaiam. Assim, eu vou até aí, o outro, não, eu venho até aqui. Foi assim, não foi? Foi. E aí só para pegar, tipo assim, são atores para fazer uma jogada, uma cortina de fumaça. Pra estabilizar quem tá ali. Para estabilizar e outra. Para gerar realmente notícia e engajamento nas redes. É tão tal que isso é em todos os lugares. Meio ali eu sentado Virou ali. notícia, né? Mas aí não foi para sua intuição, não, tá vendo? A gente quer dar quebrada sem previsto. Olha os barraqueiros estão lá, os mal criados, os mal educados, moram todo lá na favela. Foi pior que E ali o real. caso foi um ex-ministro, 2 candidatos a deputado federal de um Então, lá lado em e do cima, outro. E o federal olhando para a cara dele É, assim, não é assim é. que se faz, amigo. Fica tranquilo que eu vou Estão mostrando a ensinar você. educação, Falei, Gil, a qualidade do Gil, serviço. você deveria ter levantado para tentar apaziguar os ânimos. Porque se você levasse um soco ali no meio, tu ia ficar famoso também. A fome é de qualquer jeito, galera. Não, é? Mas as nossas origens nós não perdemos, assim, a gente não pode perder. Não, se ele Jamais. levasse um soco, ele ia dar Pelo soco amor também, de ia dar Deus. uma E confusão. aí, Não, mas, ó, E eu não tenho nada, Isabel. É. Eu tenho ficha criminal como aquele É, ex-ministro tem. é. Nós não falamos com Aí pessoas não, ficha Vai limpa, poder né? encher a boca e falar, eu sou ficha limpa. Ah, é tão gostoso, eu sou É, ficha limpa. Fala aí. Não, eu sou ficha limpa mesmo, de verdade. Mas E eu não sou de verdade? Solange, eu fiquei em dúvida mais referente a você. Vou dar uma pesquisar um pouco mais, né? Pesquisa, porque depois dessa, né? Deixa até, pelo amor de Deus. De verdade, porque alguns estão falando que são ficha limpa e não são. Sim. Isso que eu quis dizer, de verdade, porque acho que as pessoas têm que pesquisar a gente. Eu sempre falo, você vai comprar um produto, o que é que você faz? Você vai pesquisar. Rótulo, Né? Vai tudo. ver tudo. Então eu não vou longe. Alguns falam assim, eu sou ficha limpa. Como o povo se engana fácil? Por que o povo se engana fácil? Porque não pesquisa. Se Mas o pesquisasse, pessoal se vende por uma cesta básica, né? uma ditadura. Eu achei bacana, né, em relação a esse debate, que eles montaram uma mídia sala, né, muito legal, que estavam pesquisando tudo que as pessoas pesquisavam no Google. Então, tipo, tocava num assunto, você pesquisar no Google, eles conseguiam Parceria, dar foi o UOL, os Google, limites, né? entender? verdade. Muito legal, muito legal. Tirei. Foi o UOL, o Google, Eu tinha umas tirei, eu não parcerias, publiquei, né? mas eu tirei. Legal. Tirei foto. Imagina ver. Muito legal. Por que União Brasil? A gente estava no PSDB, né? E a gente sofreu muito no É isso lá. PSDB por vários motivos, né? Durante a campanha. Não culpa em si do partido, mas culpas, coisas fora do partido que acabaram prejudicando a gente na campanha, né? Teve o Salve, teve as pessoas que eram contra o PSDB, então a gente quis mudar. E quando veio o convite do Milton Leite, né, que é o presidente da Câmara de São Paulo, para entrar no União Brasil, ele acreditou no nosso projeto, na nossa proposta. Só eu viria candidata, ele pediu para o Gil vir candidato também, porque ele tem um projeto do União Brasil para a Baixada Santista, não só para São Vicente, e a gente decidiu tocar aí. Então, todos os partidos convidaram a gente, todos queriam que a gente fosse, né, partido. Eu sou mulher é mais difícil de conseguir candidatas, tive 70 mil votos na eleição, então fui testada nas urnas e deu certo. Então, eles todos me chamaram, mas a União Brasil foi a melhor proposta que acreditou no nosso projeto. Porque quando a gente entrou no partido, a gente falou assim, olha, o meu caminho é isso, eu quero fazer isso, dessa forma, e eles toparam. Então, isso é Ficaram mais muito livres pra importante. isso aí. Sim. Eu já vi a apresentação sua, você fazer o comentário que o bom de estar com o Gil é que ele me protege. Você acha que a política é um local machista? Demais, né? Sofri muito. Se eu fosse homem, na mesma condição, jornalista vindo candidato a prefeito em São Vicente, não teria sofrido os ataques que eu sofri. Foi demais, foi por ser mulher mesmo. É muito, muito machista a política. E às vezes o machismo vem de outras mulheres. Porque a criação, antigamente falava assim, minha filha tem que ficar em casa, meu filho tem que ir para a rua, tem que pegar todas, não era isso?
A gente não ouvia isso no passado? Então, muitas pessoas hoje foram criadas dessa forma. Então, algumas mulheres são machistas também. A gente precisa mudar essa realidade. Então, aqui foi uma parceria, né? Então, ele me protegia dessa maneira, entendeu? E ele também era atacado, né? Por ser negro, por vir da comunidade. Ah, esse cara aí, esse negro aí quer fazer, quer ser vice-prefeito. Ele sofreu também, pra caramba. Até que não seria o primeiro negro, né? A ser vice-prefeito. Não seria. Não seria uma novidade. Mas a gente... A oposição joga sujo, né? Mas seria uma combinação perfeita, porque o outro negro que tinha na época, ele era um engenheiro. Nós não somos engenheiros, somos administradores. Bom, acho que a gente já falou bastante a respeito disso. Vamos falar um pouquinho de projeto, né? Desde de educação. Eu ia perguntar se tem esses quadradinhos aí. Se eu contar pra você, você não vai Eu acreditar. passei Voltei tudo no reality que eu participei. Olha assim, agora é meu, Márcio. Ele falou assim, pode levar. E assim foram temas que eu discuti, né? Boa. Em relação à educação. Quer falar, Sérgio? A gente tem um projeto. Tudo que a gente pensa, que a gente quer lutar, a gente pensa junto. Por quê? Precisa lutar pelo Brasil todo e a gente pode lutar bastante pelo estado de São Paulo para que as coisas aconteçam. Porque tem muitas leis aí que estão acontecendo e que, na verdade, elas só existem no papel. Muitas. Na educação, por exemplo, a gente precisa mudar, mas aí já é da parte do Gil, mas é uma coisa que a gente tem conversado muito, por exemplo. Mudar o que a gente ensina nas escolas. Por exemplo, eu fiz direito. Eu acho que todo mundo devia fazer direito porque ele te abre a cabeça. E por que direito nas escolas não tem essa matéria? Por que não tem, por exemplo, direito constitucional para aprender um pouco de leis? Por que a gente não diminui uma grade e aumenta em outra? Eu vi que no estado, agora não lembro qual eles incluíram agora, e foi uma vitória para esse estado, nas escolas estaduais, a Libras. Então agora está nas escolas estaduais essa matéria de Libras, para você vir ser intérprete de Libras. Olha que importante isso. Por que não ter no estado de São Paulo? Eu acho muito interessante e, por sinal, eu já aprendi. Meu voto é sol. Estamos aprendendo, tá? E o Gil? Ainda não aprendi. Mas ela aprenderá. Vai ensinar. Vai assim, ó. do Gil. Assim, ó. Gil. Eu sou Gil. E ó, meu voto é Gil. Isso aí. É importante isso, gente. Ele vai tocar num assunto muito importante, eu acho que o Gil... Mas a educação, deixa eu só complementar. Pode sim, pode sim. É muito importante nós colocarmos na rede, você que tem responsabilidade do município e do estado. Sim. E hoje, o cunho federal, quando a gente está em Brasília, é muito importante porque tem a verba Fundeb. A Fundeb é muito importante para os municípios, né? Muito importante. E a jornada ampliada, ou seja, aqui de São Vicente, vai pegar exemplo para outras cidades. A criança estuda de manhã, o que ela faz à tarde? Às vezes ela tem o seu tempo ocioso. Então, essa jornada ampliada se faz importante, né? Criar esses mecanismos para que a criança, nesse outro momento, que o Estado ainda coloca algumas escolas como escola de tempo integral. E por que no município não tem escola de tempo integral? Não é possível, a criança não pode realmente estudar no período, ou seja, aprender as matérias básicas como português, matemática, entre outras, e no outro período, oficinas, são cursos, você despertar nessa criança, nesse adolescente, o que realmente eles querem ser futuramente, prepará-lo para o mercado de trabalho. Se hoje você conversar com um jovem de 16, 17 anos, ele não sabe o que ele quer fazer. Ele não sabe, ele não foi estimulado a nada disso. Tem aula de canto, tem aula de dança, tem outro tipo de oficina de DJs, eu vejo. Tem várias coisas que podem ser feitas hoje de influencer. Hoje, influencer hoje... É o que está dominando. É o que está dominando agora no mercado, no momento. E outra, de uma maneira muito saudável, porque essa molecada é muito inteligente. Eu fui professor do camp de Jovem Aprendiz voluntariamente. Quantos jovens aprendizes comigo que tinham talento? Hoje eles encontram comigo na rua e contigo, o que eles falam, Saúde? E aí, professor? Todo lugar. Olha que da hora, tá aí. Hoje na feira da Oswaldo Cruz em Santos, Encontrou uma gente. ele encontra pessoas que passaram por ele, Isso é muito bacana. que tem uma gratidão enorme por ele. Então, assim, se eu soube hoje, foi que minha mãe, na época, lá atrás, quando eu era adolescente, ela acreditou na educação. Dona Núbia. Na educação. Poeta. Olha Agora só. esse daqui
Educação sexual nas escolas. O que vocês vocês pensam sobre isso? Eu gostaria muito de ouvir, em especial, uma fala sua em relação a isso. Porque como você já foi conselheiro, eu acredito que você tem uma visão diferente em relação a isso do que muitas pessoas pregam. Eu sempre fui autista, como eu falo. Primeiramente eu sou pai, então eu quero deixar para essas crianças nas escolas a mesma coisa que eu deixaria para os meus. Né? Então eu sempre me coloco no lugar das outras pessoas. Primeiramente, nós temos leis. Né? E leis, que eu digo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem que ser cumprido. Não adianta vir agora aí com um papinho furado. Olha, isso é coisa do diabo, coisa não sei de quem, ou isso é extremo demais. Não, é um pouquinho. Eu não estou falando de direita e esquerda. Eu estou falando de garantias legais. Não é possível que numa escola você não pode debater alguns assuntos. Tomar cuidado, lógico, criança, porque criança está em processo de desenvolvimento. Eu não posso jamais deixar uma criança em atos vexatórios. A lei não permite isso. Então, se no estatuto está garantindo esse direito, tem que ser discutido, sim, discutido, que eu digo assim, até realmente competir a idade dela. São coisas totalmente diferentes, como nós falamos assim. Olha, educação sexual na escola. Bacana, não é possível com a menina, com todo respeito, quando está naqueles dias da adolescência, acaba acontecendo na escola, ela ficar sendo ali taxada, sendo vítima de bullying, porque ninguém falou para ela sobre menstruação. Ah, mas é o papel da mãe em casa. Bacana, mas se acontecer na escola, como que se trata disso? Estou dando um exemplo claro que isso acontecia e eu tinha que, quantas e quantas vezes, eu tinha que ir na escola para chamar alguns adolescentes para conversar, porque estavam praticando bullying e aquela menina tentava contra a própria vida, não queria ir mais para a escola, dava evasão escolar, ficava depressiva, porque não conseguia olhar para ninguém, porque é uma coisa normal que as mulheres acontece com toda e qualquer mulher. Eu acredito também que não é só isso, né, Gil? A gente tem um ponto muito importante, como você falou, a criança está em fase de desenvolvimento. Né? Hoje a gente sabe que a violência sexual, né, a maior parte é dentro de casa. Sim. Na verdade, então, se a criança ela não tem um mínimo de conhecimento, né, para saber o que é certo, o que é errado, ela não consegue denunciar. Vou dar um exemplo claro. A escola é a segunda casa da criança. Vamos lá, coisa rápida para quem está nos assistindo. A criança nasce, ela tem contato com quem? Com a família, sempre com a família. O primeiro momento de socialização dela é na escola. Ponto. A segunda casa dela é na escola. Então vamos lá. Se de repente ela está passando por um abuso, a criança começa a ficar diferente aonde? É na escola. Ela fica pelos cantos, ela começa no desenho mostrar o que vem passando em casa e ali a professora consegue identificar, ela passa para a coordenação da escola, a coordenação chama o conselho tutelar. Porque se ela percebe que os agressores são os pais, ela não vai chamar o agressor. Obviamente que não. Não, mas não é agressor. Então, como que não tem o que falar de educação sexual na escola? Não é educação sexual da parte da pornografia. Pelo amor de Deus, eu estive durante muito tempo no conselho e jamais eu preguei qualquer tipo de pornografia. E sim, ajudei várias crianças que chegaram nas escolas e se colocaram. E outra coisa também, eu vou um pouquinho mais além, ser um pouquinho mais polêmico. O adolescente hoje, ele escolhe ser gay. Quer dizer então que ele não presta para a sociedade? Quer dizer, então, que ele tem que ser visto de que maneira? Ele tem que ser o quê? Crucificado numa praça pública? Espera um pouquinho. Essa discussão é muito saudável. Eu não fujo dessa discussão. Muito pelo contrário. Eu olho aquele cara, aquela menina que fala que é gay, ou aquele menino que fala que é gay, ser humano. Como que não? Como que não? Por que eu tenho que fugir desse assunto? Eu não fujo desse assunto. Eu quero que seja tratado como eu gostaria de ser tratado. Com respeito. Respeitar. A condição dele sexual, a condição dela sexual, não compete a uma sociedade aí, desculpa, hipócrita, que às vezes fica apontando o dedo e por trás daqui está fazendo outras coisas. Mas é pela falta de informação também. Sim, O que eu acho? Eu acho que a educação sexual hoje é muito mais importante e fundamental nas escolas do que foi no passado. Porque na minha época de criança e adolescente, não tinha internet. Faz pouco tempo, mas não tinha internet. Então, como assim, que é essa hoje? Faz pouco tempo. Do que? Na internet? É. Só Aí não tinha. Então as informações eram mais difíceis de chegar. Hoje, a criança, se ela não tiver a base, ela pega informação totalmente descontrolada das redes sociais, gente, da internet. Porque a criança com 2, 3 anos, ela tem acesso ao celular, ela tem acesso. Então ela vai lá, vasculha e muitas vezes os pais nem estão vendo. Então ela precisa estar preparada para isso também. Por isso que eu tenho essa visão que hoje é muito mais importante. E quando as pessoas elas não convivem com o diferente,
como você fala, elas não sabem lidar com essa situação. Elas acabam prejudicando. Então vocês Sabe o que eu falo, minhas não filhas? pode, a gente não pode deixar isso acontecer. As pessoas, elas têm que ter essa educação de todas as maneiras. Por isso que a educação inclusiva é fundamental. Por isso que eu brigo muito, uma das minhas Isso é um causas, ponto que eu ia tocar com uma você das agora, nossas né? causas são as pessoas com deficiência, são as pessoas autistas, porque assim, quando você não convive, você não sabe lidar com a situação. Pessoal, Entendeu? deixa eu falar uma coisa, sobre até educação sexual. Eu, pai, converso com minhas filhas. A mãe não conversa. Assim, Gilda, eu vou falar. Eu que falo sobre educação sexual com elas, porque se eu não falar, acha que namorar com 14, 15 anos, o primeiro carinho que fala assim, eu te amo, vai querer, já está indo, tendo a sua primeira relação sexual. Vem, opa, pode parar. Não é assim não. O eu te amo, quem te ama aqui sou eu, filho. É o teu pai que te ama. Tudo bem que são amores diferentes. Mas E a quem gente ama... sabe que hoje tudo está evoluindo, né? Demais. Tudo muito rápido, né? Infelizmente, ou felizmente, nós temos uma rede que propaga o que quer. Sim. Ou seja, o fake news, às vezes parado, Mas tem. acaba gerando essa falta de desinformação sobre esse tema. Eu falo muito claro, eu falo de educação sexual, eu falo de drogas com eles. Eu mostro assim, vem cá, vamos ali, andar comigo na favela. Eu mostro como que é a comunidade, ó, tá vendo ali, uma boca ali, não é eu que tenho que tirar aquela boca de lá. Tem que fazer isso, é uma política pública de segurança, são oportunidades para esses jovens, ou seja, realmente, cada um no seu quadrado. Então não fujo desse assunto não, eu gosto desse assunto. Vou tocar mais um assunto só, porque assim, já é corrido, né? O Bruno tá olhando pra nossa cara, já, daquele jeito ali, ó. O assessor dele já está aqui, ó. Tem outro compromisso. Porque assim, a gente poderia ter aqui mais 2 horas de assuntos de política, porque eu adoro discussões de política. Né? Mas você falou agora de segurança pública. Vamos juntar duas coisinhas, que é segurança pública e LGBT. Né? Eu acho que é muito importante isso. O que vocês têm de propostas pra gente? Na segurança pública, eu entendo, realmente tem que ser discutido a política pública de segurança. Não é somente, quando eu falo de segurança pública, não somente não está no policiamento, seja ostensivo por parte da Polícia Militar ou investigativo por parte da Polícia Civil. Está tudo numa rede. A segurança pública já começa na iluminação, já começa, como vocês falam, numa assalto. Então isso aí é segurança pública. Se eu tenho uma boa iluminação, eu evito o quê? Roubos, violência sexual. Só aquela luz amarela, tem uma em cada porta lá. Sempre conheci na época do LED. Então assim, quando eu falo de segurança pública, eu quero poder discutir com os consegues. Os consegues que é o Conselho de Segurança das cidades. Porque eles ali recebem as pessoas e as pessoas falam as críticas, eu falo as suas deficiências que tem em cada bairro. Consegue, é o Conselho de Segurança. Toda cidade tem de 1 a 2 consegues. Então você tem que participar dos conselhos. O conselho é o terceiro setor que está mais próximo da população. É a caixa que ecoa para os políticos. Agora compete ao político ouvir ou não o consegue. Senão também não tem o porquê de ter um consegue no seu município. Eu já fui presidente de consegue da área continental de São Vicente. Então lá eu escutava. Consegue não é um lugar onde você vira cagueta não. Você vai para discutir segurança pública. Não sei se você sabe, mas até 2018 está apenas uma ronda escolar que tinha na área continental, para todas as escolas da área continental. Uma ronda escolar. E, então, pasmem vocês, se de repente, no horário de intervalo do Colégio Albino, lá no Maitá, e tiver um outro intervalo no colégio, lá no Luiz Dauer, no Parque das Bandeiras, como que eu vou fazer? Se tiver uma ocorrência num lugar, no outro já era, tá? Uma briga, Foi Suzano que aconteceu aquela situação delicada, quando o adolescente entrou, atirando em todo mundo. Vocês imaginem como a Ronda Escola, se tivesse uma ocorrência num colégio, ia chegar no outro. E além disso também a parte social, é a prevenção. Quando você luta por dar, como a gente já falou aqui, a criança no outro horário, o adolescente no outro horário, ele tem uma atividade, ele sai do caminho das drogas, sai das ruas, sai do caminho do crime. Então você está investindo em segurança também, porque você está pensando lá na frente. Aquele adolescente que passa a ter um futuro melhor, uma chance de ter um emprego, de ter um caminho, não vai para o caminho do crime. Então você tem que pensar na prevenção também. A segurança passa por isso. Tem uma coisa importante, que é a delegacia da mulher, que não é aberta 24 horas. Né?
a gente hoje Tem uma tem. em Santos que é aberta 24 horas, precisa de mais, e aqui em São Vicente não. Não é aberta 24 horas aqui, não. Começa daqui para lá, mas apenas uma delegacia para aberta 24 horas. E aqui nós já tivemos casos da pessoa chegar para denunciar e ela se questionar, você quer denunciar mesmo? Eu já Exatamente. ouvi Tem também muitos falar casos, disso. Humanização. muitos casos. Humanização. Delegacia 24 horas, nós temos que lidar muito com isso. Não vai ser fácil, porque os maiores ataques contra a mulher são nos finais de semana. Onde os caras não estão trabalhando, tá em casa ali, quer que a não. mulher sirva, quer que a mulher faça Dá um pouquinho tudo. para mim na questão LGBT, para que a gente possa estar encerrando aqui, porque eu sei que vocês têm um outro compromisso e essa loucura de campanha, eu sei como que é. Eu acho que é uma comunidade que cresceu muito, cresceu demais. Eu vejo aí, vocês têm um dia anual de caridade, né? São Paulo é uma coisa muito grande. Eu acho que não é só em São Paulo, eu vejo que é em todo o país. Na verdade, em todo o país, na verdade, nós temos um dia mundial, né? Sim. Eu acho que a Mas que discussão... precisa ter voz. Não, então, eu acho que a discussão é boa, a discriminação não. Eu acho que precisa ter um centro realmente, não só durante um dia no ano que possa fazer esse movimento, mas sim um centro realmente que discuta, principalmente as prevenções, como lidar com o preconceito diariamente, que todos os dias sei que tem um preconceito muito grande ainda, infelizmente. Mas eu acho assim, se nós tivéssemos assim, um cantinho ali no município, porque isso aqui é política municipal, vem do Estado, vem de Brasília para cá, você estruturando um centro, estruturando pessoas que possam realmente cuidar dessas pessoas, dar direcionamento, eu não vejo por que a gente, nós eleitos, não poder realmente ter emendas parlamentares para estar fazendo isso. Então já vamos deixar afirmado isso, né? Que eu mesmo seria a pessoa que enviaria os projetos, porque antes nós já tínhamos isso e aqui tudo isso falhou. E De tem acordo com- causas assim que a gente precisa continuar lutando. Por exemplo, a mãe Silvia de Itanhaém, ela lembrou que acho que há 12 anos atrás, eu fiz uma reportagem com ela, ela estava lá, eu estava fazendo uma outra reportagem, em frente à prefeitura de Itanhaém, e ela me procurou aos prantos, porque ela estava sofrendo um preconceito enorme, e na época eu fiz a reportagem com ela, e hoje ela fez uma conquista de lá atrás, ela conseguiu agora o direito do nome social no poder público. Então a prefeitura em Itanhaém já tem a lei, ela não desistiu. Minha mãe sempre ela tem um histórico Ela- muito bom. maravilhosa. Ela é maravilhosa. E assim, eu ajudei ela lá atrás, assim, e foi assim, o choro dela, o grito dela, eu briguei, eu liguei na TV, eu falei, eu quero fazer essa reportagem, gente. E aqui foi uma briga lá de trás e ela conseguiu agora. Sim. Mas ela não desistiu. E ela falou, Solange, foi muito importante você ter me dado voz naquele momento, você ter me ajudado, porque eu fui caminhando nesse tempo todo, lutando pela nossa causa. E ela agora, muito feliz, eu até fui no dia que foi a lei, foi colocada em prática em Itanhaém. Então, em qualquer prédio público, eles são obrigados, agora é uma obrigação, a você chamar pelo nome social, que antes dava muito problema. Ela me contou relatos, né? E assim, ainda tem preconceito? Tem preconceito em relação ao negro, tem preconceito em relação a todas as causas que são minoria, todas, né? Tem preconceito em relação à mulher, na política principalmente, e a gente tem que lutar, a gente tem que dar voz para essas pessoas. E respondendo a tua primeira pergunta que eu desviei, por que eu escrevi esse livro, Um Inimigo Chamado Poder? Porque eu quero que as pessoas saibam o que aconteceu na campanha, o que foi para uma mulher participar do processo eleitoral em São Vicente, sofrer toda a violência física e psicológica que eu sofri, para ser exemplo e para que as mulheres vejam, se encorajem a trabalhar e vir para a política também. Porque eu não desisti, eu estou aqui, mesmo tudo que eu apanhei, eu estou aqui lutando. E vale a pena quando a nossa causa é nobre. E é nobre ajudar o próximo. Isso é muito gostoso. Gente, então é isso. Nós trouxemos hoje o Gil e a Solange para mostrar quem são os nossos candidatos. Nossos né? candidatos E reais. claro, fazer essa super indicação, porque influencer só faz indicação de coisa boa. Você fala Sim, assim, a gente roupa, indica coisa boa, comida, mas na verdade a gente vai ter indica, que hein? indicar também o político bom, né? Então assim, são pessoas que nós acreditamos no potencial, acreditamos na luta, acreditamos no projeto. E assim, eu torço muito por você, Gil, que você chegue lá em Brasília, né? Que seja o nosso deputado federal, você só em São Paulo, Amém. Vai entendeu? dar E que a gente certo. possa Certíssimo. trazer aqui para nossa região, não só São Vicente, gente, mas para toda a região, né? E do Vale do Videira, assim, muita coisa boa. Eu gostaria que vocês dessem as considerações finais e passassem as redes sociais de vocês. Olha, eu não vim para a política para fazer igual ao que a maioria está fazendo aí, que a gente vê.
Então eu vim para a política para lutar de verdade, fazer política pública, estar lá brigando pela saúde, pela educação, pelas causas que procurarem a gente. Vale a pena lutar. Então, além do papel de um deputado estadual, que é fiscalizar o governo do estado, que é fazer leis, que é cobrar para que as leis sejam cumpridas, é lutar de verdade pelas causas que a gente acredita. E tem algumas causas que chegaram na gente por vários motivos. Na saúde, brigar para a mulher conseguir marcar os exames, marcar ginecologista, marcar médico, pelas pessoas com deficiência, pelas pessoas autistas, pelas minorias. Lutar por quem não tem voz. Como eu sempre fiz como jornalista, lutar por quem não tem voz. E brigar mesmo, tá junto. Não é fazer de conta, não. A gente já tem lutado por isso, já tem feito várias reuniões para que as coisas realmente aconteçam. Essa é a nossa causa. Conto com vocês. Então, já que vocês estão nos apoiando, eu agradeço imensamente, feliz por vocês acreditarem na nossa causa, nos ajudarem. Vote Solange Freitas, deputada estadual 44044. Você sabe que ontem você ganhou um voto, né? Ah, é? Da minha fotógrafa. É, ali, ó. Obrigada! Só pela questão da causa da inclusão. Nossa! Porque ela tem um neném autista. Você tem? Tem. Nossa, pode ter certeza que a gente vai brigar por isso Centro de mesmo. referência autista. Eu vejo lá de E trás, muito uma briga mais. nossa. Então, por favor, 2 votos, tá? O Arthur, que é autista, que passou na faculdade de medicina. Ah, você falou ontem. Hoje eu estava conversando com ele também, porque eu estou pedindo ajuda para ele, para a gente, quando entrar, já Tá preparado já está ali, né? preparado e já começar a lutar. E ele falou assim, Solange, ele viu um texto que eu escrevi hoje, que está nas minhas redes sociais, sobre a deficiência, as pessoas com deficiência. E ele falou assim, Solange, a principal dificuldade da pessoa com deficiência, o principal obstáculo, a principal barreira, não é a deficiência. É a sociedade saber lidar com essa deficiência. Essa é a principal barreira. Então a gente precisa lutar por isso. É aquelas minorias que as pessoas não lutam. Outro dia eu estava lutando por uma minoria. Eu nem vou dizer qual era a causa. E aí uma pessoa falou assim para mim, Solange, vale a pena entrar nesse embate? Você vai se indispor com um monte de pessoas. Aí eu falei, se vale a pena? Você está falando isso? Não importa se é minoria, não importa se está lutando por uma causa justa. E eu continuei lutando. Não é porque outras pessoas iam brigar comigo por causa disso que eu não vou comprar briga. Eu compro mesmo. Gil, dá suas últimas palavras. Suas últimas palavras antes você não está morrendo, não é verdade? Não. Pô, ele já falou assim, brinca comigo, eu falo assim, Solange, tá falando mais que a preta do leite. Eu falo, mas pode dar risada. É que eu me empolgo, porque de verdade sai do coração. Sim. Sai da Isso é alma importante. essas nossas causas. Nossa parte eu sou mais tranquila, sabe? Nós somos precisos, né? E a Solange fala que Deus benze, viu? Vamos lá. Minhas considerações finais é que hoje eu pude me apresentar, se eu pude se apresentar, a oportunidade que vem sendo dada para a gente poder falar. Quando as pessoas passam a me ouvir, a me escutar, começam a entender o meu propósito nesse campo da política, principalmente no campo das políticas públicas, do terceiro setor, das associações, das ONGs. E eu deixo bem claro, eu não vou envergonhar a minha família, minha mãe, a minha irmã, os meus filhos, as minhas netas, os meus amigos que acreditam na gente, vão continuar tendo orgulho, andar com a cabeça erguida, por onde quer que seja. Então eu paro e peço para vocês, nos pesquisem, pesquisa mesmo, pesquisa tanto eu como a Solange, porque é importante demais vocês saberem quem somos nós. Vocês precisam saber quem somos nós. Se sabe, não vai pela cabeça de qualquer outra pessoa, mesmo se for falando bem, mas vai pesquisar, vai ver os projetos que desenvolvemos, vai ver a nossa bagagem que nós temos. Não somos paraquedistas. E deixo bem claro, eu não tenho aquelas faculdades em não sei aonde fora do país, mas eu tenho uma coisa própria, eu tenho minha faculdade, logicamente vim aqui, mas eu tenho a vivência, eu tenho a prática de sentir o que a outra pessoa sente, ou seja, um pouquinho de empatia. Obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo apoio também. Eu peço para você que está em casa, a Solange lembra de tudo. Mas eu peço para você que está em casa que possa me dar uma oportunidade, voltando no 4404. E é isso, gente. Galera. Assim a gente encerra esse bate-papo gostoso, foi um prazer. Prazer ter você com a gente, viu? E encerramos mais um Salve-se quem puder. E até semana que vem. Valeu. Gente, obrigado. Obrigado. Valeu.